Números capítulo 6, versículo 24. Quero meditar esta noite sobre a bênção. Quem é bênção? Diga amém. Quem crê que aqui está uma bênção? Está devagar. Quem crê que é bênção? Quem crê que aqui está uma bênção? Quem crê que a sua família é uma bênção? Sua casa é uma bênção? E nós vamos entender um pouquinho hoje a importância da bênção, os valores atrás da bênção, o que representa para o povo de Deus a bênção. Todo mundo quer ser abençoado, mas é muito desafiador compreender os mistérios da bênção. E nós vamos meditar sobre isso hoje à noite, em nome de Jesus. Quando você achar, diga amém. Pai, nós te pedimos sabedoria e unção para aprender os mistérios da Tua palavra. Abra as Escrituras para nós, fala ao nosso coração, revela a Tua vontade. Não sou eu, o Teu Espírito aqui quem fala, eu apenas sou um instrumento. Me unge, me capacita, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quem pode dizer amém por isso? Deus estava estabelecendo a bênção para os filhos de Israel. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, encontra o povo, diga para Arão, Arão é o sacerdote, que esse povo estava vivendo o tempo do sacerdote araônico, e disse assim: diga para os filhos de Israel uma palavra de bênção. E a palavra de Deus, quando você discorre o texto e vai entender o original do texto, você percebe que essa bênção que Deus estaria dando através de Arão para o povo, para os filhos de Israel, não era só para aquela geração. O Senhor falou estatuto perpétuo. Ou seja, em todos os momentos, em todas as gerações, a palavra impetrada da bênção, ela seria uma realidade sobre a vida das pessoas. E essa palavra, embora esteja no Velho Testamento, em Números, lá no início de toda a criação, no início de todo o contexto bíblico, o contexto da história da humanidade, essa palavra permanece sobre nós, porque em Jesus nós somos descendentes de Abraão e também temos direito às bênçãos do sacerdócio araônico. Diga amém por isso. E a palavra bênção, ela tem muito relação com dádiva, porque muitas pessoas dizem assim: mas eu fiz para ser abençoado. E a palavra dádiva quer dizer você recebe mesmo sem merecer. Por isso que Cristo é a dádiva de Deus, é a graça de Deus. O que é a graça? Quando eu recebo algo sem ter feito qualquer esforço para poder receber. Então, a bênção de Deus, eu quero começar dizendo uma palavra sobre a tua vida. Ela é uma realidade na sua vida. A bênção, ela não é um sonho, ela não é um projeto. A bênção, eu quero declarar isso em primeiro lugar essa noite, ela é uma realidade na minha e na tua vida. Você pode crer? Efésios 1:3, coloca na tela, por favor, pois Romanos 8:37. Vamos ler Efésios 1:3, para a gente entender em Jesus o que nós recebemos a partir da bênção, que ela é uma realidade. Então nós vamos aprendendo isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Algumas versões vai dizer que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quem crê, diga amém. Irmãos, olha que interessante, com toda sorte de bênção, ou seja, a bênção já está gerada sobre a tua vida e sobre a minha vida. Ela já é um fundamento. A bênção, ela é um princípio espiritual. Não quer dizer que eu vou fazer para ser abençoado, eu preciso fazer isso para ganhar aquilo. Não, eu já sou abençoado. O que eu faço é apenas por obediência a Deus, por gratidão a Deus, por bênção de Deus. Eu não preciso fazer para ser abençoado. O Leandro tem duas meninas lindas, tem outros irmãos aqui que têm filhos maravilhosos. A tua filha, Leandro, ela precisa se comportar para poder jantar? Se ela não se comportar, ela não janta? Ou janta mesmo assim? Se a tua filha não se comportar, amanhã ela não toma café? Ou ela toma café mesmo assim? Você entende a visão de Deus e Pai? Um Deus que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Onde Ele já abençoou? Através de Jesus Cristo. Diga amém por isso. Diga assim comigo: a bênção é uma realidade na minha vida. Eu sou abençoado. Muita gente diz: eu estou abençoado. Não, você é abençoado.
Eu declaro essa palavra sobre a tua família. Você é abençoado. A bênção está sobre a tua vida. Em Cristo Jesus, as maldições ficaram para trás. O sangue de Jesus veio sobre a tua vida. E você é um abençoado. Glória a Deus, aleluia, amém? E vamos lá para Romanos 8:37. Romanos 8 fala sobre a lei de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o resgate de Deus. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, ele estava falando muito a respeito do amor de Deus, das profundidades de Deus, que nada nos separa do amor de Cristo. Porém, leia comigo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, em Cristo, eu não sou vencedor, eu sou mais que vencedor. Diga, eu sou abençoado. A bênção, irmãos, ela é uma realidade na nossa vida. A bênção da gratidão. Eu não preciso ter uma conquista material para ser grato. Gratidão é um princípio espiritual. É o coração. Não é, eu estou essa semana muito grato porque semana passada eu comprei um carro novo. Não, eu sou grato. Claro que eu fico feliz de ter conquistas. Nós vamos falar sobre conquistas, de como administrar as conquistas. Mas a bênção, irmãos, de gratidão, ela é uma bênção da vida. Abrir os olhos de manhã, como é gostoso, né? Eu particularmente sou muito matutino, eu gosto de manhã. E eu levanto de manhã com todo o pique, com toda a disposição, e já começo a contemplar as bênçãos de Deus, ver aquele dia começar, a oportunidade de estar em família, a oportunidade de trabalhar, a oportunidade de servir, a oportunidade do dia, a bênção de ser grato. Irmãos, nós precisamos ser mais gratos, nós precisamos contemplar a vida com mais gratidão. Porque tem pessoas que só vivem reclamando. Essa semana eu sentei num lugar, tinha um pessoal reclamando da conta de luz, outros reclamando da hidrelétrica, outro reclamando disso, outro reclamando daquilo. Nós não podemos criar na nossa vida um ambiente de reclamação. O crente, ele tem que ter um ambiente de gratidão. O ambiente onde a reclamação ela permanece, a gratidão ela não entra. A gratidão fica lá na porta, lá de fora. Nós temos que ser gratos. Graças a Deus, porque tem muita gente que diz assim, pastor, eu estou trabalhando demais, mas sabia que tem gente que está desempregado? Tem muita gente que está reclamando de sapato, eu não tenho sapato para ir à igreja, eu não tenho sapato, estou precisando de sapato, estou sem sapato. Sabia que tem gente que está lamentando porque não tem pé? Então a gratidão, ela é a memória da alma, a gratidão é o projeto de Deus. Tem gente que está reclamando da igreja que frequenta. Tem pessoas em país perseguido que estão orando para que possa surgir uma igreja. Tem gente que está reclamando da Bíblia. A letra é pequena. O outro está reclamando que a letra é grande. O outro está reclamando que a Bíblia é velha. Tem país perseguido que é uma Bíblia para uma comunidade. Eles ficam trocando as folhas durante a semana para poder ler todo mundo a Bíblia. Então, gratidão é algo que devemos trazer no coração. Tem pessoas que reclamam que não tem carro. Glória a Deus, hoje tem aplicativo, hoje tem ônibus, passa ônibus em tudo quanto é lugar, tem metrô, tem trem. Então, a bênção de ser grato, ela faz parte desse primeiro momento onde a gente entende que a bênção é uma realidade. Se ela é uma realidade, eu preciso ser grato por ela. Talvez algumas coisas na minha e na tua vida não aconteceram e não desenrolaram como a gente imaginava. Mas Deus é Deus, está no controle de todas as coisas e trabalha em nosso favor. Nós temos que ser gratos, graças a Deus. Ah, pastor, mas eu estou morando de aluguel, não é fácil, mas graças a Deus que você tem onde morar. Graças a Deus, pastor, eu só tenho o zoiudo de mistura, mas pelo menos você tem o zoiudo. Pelo menos você tem o zoiudo lá. Ah, pastor, mas eu tenho uma dificuldade. É por isso, é por aquilo. Meu irmão, graças a Deus, você é bem-aventurado. Ao entrar, ao sair, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Não reclame, seja grato, Deus vai te honrar e vai te abençoar em todo o tempo, em nome de Jesus. Sabe, querido, ao invés de você olhar ícones, acredita nas pessoas que estão ao teu lado. Muitas pessoas dizem, poxa vida, mas eu queria ter aquele médico que fosse o meu médico. Valoriza o teu médico. Olha, mas eu gostaria de ter, o meu filho fosse igual àquela pessoa. Valoriza o teu filho. Olha, mas eu gostaria que o meu casamento fosse igual ao casamento daquela pessoa. Valorize o teu casamento. A
partir do momento que você é grato com aquilo que Deus colocou na tua mão e você valoriza o que Deus te entregou, você vai ver quantas outras bênçãos Deus vai poder te dar. Tem gente que reclama da cadeira da igreja. Tem igrejas que estão fazendo campanha para comprar banco de madeira. Tem lugares que você vai numa igreja que não tem nem banco de madeira e quando tem um fiapo que muitas vezes pega na calça e machuca a gente. Tem pessoas que reclamam do ar-condicionado. Tem igreja, irmão, que eles estão fazendo campanha para comprar o cimento para poder rebocar a parede. Não é assim, Giba, lá no interior? Deus tem nos abençoado. Há uma bênção preparada para nós, há uma bênção reservada para nós. A Deus toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Quem pode dizer amém pelas bênçãos? Então, o primeiro ponto, a bênção é uma realidade. Você crê nisso? Segundo ponto, não negligenciar a bênção. Por quantas vezes, irmãos, nós estamos mudando de geração, nós estamos vivendo esse tempo agora, estamos vivendo esse tempo na igreja, estamos vivendo esse tempo no mundo, essa pandemia, até que o apóstolo falou hoje de manhã, muito interessante, acelerou muitos processos, isso é verdade que ele falou, e nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas, mesmo sem querer, algumas com intenção, outras sem intenção, uns com propósito, outros sem propósito, estão negligenciando as bênçãos. E nós não podemos negligenciar a bênção. E eu anotei algumas bênçãos aqui para a gente entender como elas funcionam na nossa vida e como a bênção nos protege. Primeiro, não negligencie a bênção de Deus. Grave isso. Pode parecer uma coisa muito maluca. Não, eu vou deixar de receber a bênção de Deus. Não negligencie a bênção de Deus. Por quê? Porque Deus, irmãos, é um Deus de processos. A partir do momento que você reclama de um processo de Deus, o que você está dizendo? Deus, o Senhor não está fazendo o melhor para a minha vida. E existem momentos na vida que Deus vai falar. Faz parte do processo. Mas existem momentos na nossa vida, queridos, que Deus vai estar em silêncio. E eu não sei você, eu já passei por isso na minha vida, como é difícil administrar o silêncio de Deus. Talvez você esteja vivendo essa fase agora. Como é difícil administrar o silêncio de Deus. Você ora, você ora, você ora, você ora, você ora, e parece que Deus não falou nada, não fez nada, não aconteceu nada. Mas nesse momento é quando a gente muitas vezes peca. É quando a gente muitas vezes esfria. É quando a gente muitas vezes quer chutar o balde, a gente quer jogar tudo para cima. E aí o que acaba acontecendo? Nós negligenciamos a bênção de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que fala até quando está em silêncio. O Senhor Jesus, na ponta do barco, dormindo, estava falando com os discípulos, ensinando a eles, olha, vocês têm autoridade para enfrentar a tempestade, aprendam a lidar com ela. O silêncio de Deus, talvez é um dos momentos que Deus mais fale conosco, mas muitas vezes Ele vai falar por enigmas. Ele vai falar por dicas, Ele vai nos ensinar a conhecer os mistérios dEle, a forma dEle se manifestar no meio de uma adversidade. Porque é muito mais fácil acordar, como eles fizeram, acordaram Jesus falando, estamos na tempestade. Jesus levanta e diz, não tem medo, Jesus verbaliza, Jesus profetiza, Jesus fala à tempestade, acalma-te mar. Talvez ali a gente tira muito mais lições, porque a gente viu uma ação verbal de Jesus, mas quando a gente vê que Jesus foi na ponta do barco dormir, ali também Ele estava falando, ensinando princípios. Então não negligencie a bênção de Deus. Os processos de Deus, eles precisam ser respeitados. O tempo de Deus, a forma de Deus, o modo de Deus, precisa ser respeitado. Muitas vezes, irmãos, é maluco entender Deus. Não é fácil entender Deus. Pega uma viúva que estava ali, o Senhor fala para ela assim, olha, você vai ter que fazer algo diferente na sua vida. O que você tem em casa? Ela falou, não tenho nada, senão uma botija. Ele falou, é com ela que o teu milagre vai acontecer. Pega o profeta, estava enfrentando um processo de treinamento, leva ele para ser alimentado por corvos. Depois termina o processo dos corvos, quando o rio seca. Olha o Deus que trabalha com circunstância. Ele fez o rio secar para o profeta poder andar.
Quando o profeta anda, ele chega aonde? Diante de Deus, e Deus fala, você vai numa viúva lá em Sarepta, que é de Sidom, e lá você vai chegar lá, e ela vai ter uma farinha, e você vai pedir para ela fazer um bolo para você. A viúva ali estava decepcionada com a vida, desesperada, dizendo que ia fazer o bolo para que ela e o filho pudessem comer e morrer. Ela estava precisando de esperança, mas ela foi a esperança. Olha isso, irmãos. Enquanto ela estava esperando um milagre, ela foi o milagre. Glória a Deus por isso. Talvez você está esperando hoje à noite um milagre. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Você é o milagre de Deus. Aleluia. Aleluia. Aplauda Jesus. Você é um milagre de Deus. Que tremendo. Você crê nisso? Dentro desse segundo ponto, não negligencie a bênção dos pais. A Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Pastor, honrar é para quanto tempo? Para a vida toda. Aqueles que não estão casados ainda estão debaixo da lei da obediência e da lei da honra. Mas quando você casa, você tem a sua família, você não tem mais a lei da obediência aos seus pais, mas você precisa honrá-los. É o primeiro mandamento com promessa. Irmãos, não negligencie as bênçãos. Se é o primeiro mandamento com promessa, nós precisamos de promessa. E tem promessas que vão se cumprir quando a gente cumpre mandamento. Quem cumpre mandamento, vive promessas de Deus. Quem ativa princípios, vive promessa de Deus. Princípios de Deus são fundamentos para uma vida de bênção. Não dá para a gente negligenciar a bênção dos nossos pais, honrar os seus pais. Talvez você diz, pastor, mas você não conhece o meu. Você não sabe o que ele crê. Você não sabe como ele age. Mas eu não estou falando do que ele faz, mas eu estou falando do que ele representa. Amém? É quando a igreja pensa em orar pelo governante. Tem irmão que tem dificuldade de orar pelo governo, pelo prefeito, pelas autoridades. Mas, meu amado, não é a pessoa, é o que ela representa que se torna uma autoridade espiritual. Entende? Nós oramos pelo aquilo que ele representa, oramos cobrindo a pessoa, mas oramos porque nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, quanto ao governo, não tem lado A e lado B. A igreja, ela tem o lado bíblico, que é orar e abençoar os governantes. Amém? Entendeu a mensagem? Quando você, então, voltando a falar dos pais, honra os teus pais, é poderoso, as portas se abrem, Deus honra, a bênção vem sobre a tua vida. Não negligencie a bênção dos seus pais. Hoje em dia, a gente vê uma geração, não estou dizendo na igreja, estou dizendo geral, todo lugar tem, que não honra a bênção dos pais, que não liga para os pais, que negligencia os pais, que não está nem aí com os pais, que o pai é um Zé Mané, igual a porta lá de casa. A gente abre, a gente fecha, faz o que quer com ela. Não se tem respeito, não se tem reverência, não se tem obediência aos pais. Uma coisa é você concordar. Você não precisa concordar com tudo que teu pai faz, mas você precisa honrar o seu pai e a sua mãe para que se prolongue os seus dias na face da terra. Amém? Não negligencie a bênção das autoridades. Irmãos, Romanos capítulo 13, toda autoridade que foi estabelecida foi constituída por Deus. Tem muita gente que está negligenciando a bênção das autoridades. Ah não, porque eu sou, agora eu cheguei num nível. Meu irmão, mas no teu nível, ele só foi contemplado a tua vida a partir do momento que você honrou. Não pare de honrar. Honre as autoridades espirituais, as autoridades legais, as autoridades governamentais, as autoridades empresariais. Nós temos autoridade. Temos que estar debaixo de autoridade. A Bíblia diz que todo homem esteja debaixo de autoridades superiores. Amém, irmãos? Nós temos que entender, Romanos 13, 7, a quem honra, honra, a quem tributo, tributo. Nós temos que honrar, não podemos negligenciar a bênção das autoridades que estão sobre a nossa vida. Amém? Próximo ponto, não negligencie a bênção da igreja. Irmãos, como pastor eu tenho visto isto ser muito uma realidade, infelizmente, na vida de muitos. Negligenciado a bênção da igreja. Quem crê que nós somos a igreja, diga amém.
mas a igreja também é o que nós representamos, que é a comunhão dos santos. Diga amém por isso. Preste atenção no que eu estou falando. Muitas pessoas estão negligenciando a bênção da igreja, negligenciando o batismo. Hoje eu vejo gente que não está nem ensinando para os seus filhos o que é batismo. Uma geração que não está preocupada com o batismo. Uma geração que não está preocupada com a palavra. Uma geração que não está preocupada em ir à igreja. E sabe, as pessoas acho que estão esquecendo um N de um texto bíblico que é muito importante. A Bíblia diz assim: instrui a criança no caminho que deve andar. Tem alguns irmãos que acho que estão comendo N, estão meditando assim: instrui a criança o caminho. O N faz uma grande diferença na frase. O que é instruir o caminho? Seu Ângelo, você quer ir na padaria portuense? Você pega a rua da igreja, sobe, vira na segunda direita, vai reto, você vai chegar lá, na esquina com o Amazonas. O que eu fiz para o seu Ângelo? Instruir o caminho. Instruir no caminho. Seu Ângelo, vamos comigo. Eu vou te levar até a padaria portuense. Eu vou te mostrar o caminho. Quando eu chegar na padaria, eu deixo o senhor lá, combinado? Não faz uma grande diferença? O que está acontecendo com os pais? Falando de princípios espirituais para os filhos. Os avós, falando de princípios espirituais para os netos. Mas, querido, essa geração não vê o que você fala, ela vê o que você faz. Exemplo arrasta, palavra influencia. Nós precisamos arrastar essa geração para perto de Deus. Como? Através de exemplo. Entende a diferença? Entre instruir o caminho e instruir no caminho? Porque tem muita gente que vai lá, não está nem aí para os filhos, né, Cris? Aí vai lá uma vez por semana, põe 3 palavrinhas. Meu irmão, não adianta nada. É instruir no caminho. Ele não está vendo você fazer, ele não está vendo você orar, ele não está vendo você buscar, ele não está vendo você adorar, ele não está vendo você deixar de ver novela. Não adianta você falar para o teu filho ele não quer a tua palavra, ele precisa do teu exemplo. Não negligencie a bênção de ser pai, não negligencie a bênção de ser autoridade na família, não negligencie a bênção da igreja. Ah não, hoje domingo não vou levar meu filho na igreja. Daí domingo que vem tem Cinemark, não vou levar meu filho na igreja. Daí domingo que vem vai lá no zoológico ver o elefante. Eu não vou levar meu filho na igreja. Daí no outro domingo tem clássico. Eu fiquei assistindo o jogo. Lá na frente não adianta falar: filho, um ano inteiro você não foi na igreja? Mas espera aí, você não instruiu no caminho, você instruiu o caminho. E essa geração pandemia e pós-pandemia é uma geração que, se a gente como adulto não confrontar os sistemas deles, irmãos, eles estão em aula online, desenho online, jogos online, igreja online. E igreja, irmãos, ela transmite online, mas a igreja é presencial. O templo é presencial. O que acontece online é transmissão, não é essência. Entende uma coisa? Então o que está acontecendo? Nós estamos vivendo uma transição de gerações agora. Onde estamos falando sobre isso, né? Uma transição de gerações, e nós somos responsáveis de encaminhar a nova geração para um propósito de Deus. Parabéns ao Paulo, que traz sempre seus filhos para a igreja. Parabéns à Darlene, parabéns aos pastores, aos líderes que fazem isso, instruir no caminho que deve andar. Estão se deixando a bênção da igreja. A igreja qualquer uma serve. A igreja qualquer uma serve, cada domingo nós vamos em uma. Não funciona assim, irmão. Deus está em todo lugar? Está. Você precisa estar nessa aqui? Não, mas onde você estiver, dê fruto, permaneça, persevere, crie a sua família, dê o valor e busque coisas espirituais a partir de então. Quem pode dizer amém por isso? Para terminar esse segundo ponto, não negligencie a bênção do casamento. As pessoas não estão respeitando mais a bênção do casamento, a bênção do sacerdócio, a bênção da esposa e a bênção das alianças. Hoje em dia não estão mais se preocupando com casamento. Casamento é algo poderoso, é algo lindo. Ontem um jovem que a gente conhece casou, né? Muito legal. O casamento é algo muito lindo. O vestido da noiva, a festa, tudo é muito legal, né? Eu gosto de casamento, e você? Você gosta do casamento ou do bolo do casamento? Eu gosto dos dois. Mas sabe alguma coisa que Deus criou no casamento? Aliança.
Casamento ele não precisa ter glamour. Casamento ele não precisa ter coisa grande, mas precisa ter aliança. Porque a aliança tem dois lados. Sabia que tem dois lados? Ela tem um lado de fora, que é o lado que sofre os atritos. E ela tem um lado de dentro, que é o lado da intimidade. O casamento ele pode sofrer atritos. Mas aí vem o ourive chamado Jesus Cristo e sara e cura. Mas tem a intimidade. O que é intimidade? Tem um nome aqui que não tem em outra aliança. Tem um nome que só tem na minha. E tem o meu nome que está no da dela. O casamento tem dois lados. A aliança tem dois lados. Não podemos negligenciar a bênção das alianças. Hoje a gente vê uma geração que está buscando crescer, buscando casar, buscando fazer, e não está valorizando a bênção das alianças. Vamos honrar as alianças. Deus criou as alianças. E que Deus possa nos abençoar como família, em nome de Jesus. Quem entende esse segundo ponto? Pastor, eu quero aprender mais sobre tudo isso. Eu vou falar mais algumas coisas. Mais uma vez eu insisto. Participe de um grupo de discipulado. O grupo do discipulado vai estudar essa semana essa mensagem. E ali você vai ter a oportunidade de orar, de falar, de expor, de perguntar, de se engajar com um grupo de discipulado. Eu estou apenas aqui dando uma passada em pontos fundamentais da fé. No discipulado vocês entram profundo. É muito bom você fazer parte de um grupo de discipulado, tá bom? Terceiro lugar, diga comigo, terceiro lugar. Trilhar, diga trilhar, o caminho da bênção. Amém? Irmãos, Deuteronômio 28, a Bíblia dá uma lista de bênção para quem obedece, de maldição para quem desobedece. Quer dizer que a bênção tem um caminho. E quem vai determinar o sucesso desse caminho é uma palavra, a obediência. Nós precisamos trilhar um caminho de obediência. Nós não precisamos estar obedecendo, nós precisamos viver em obediência. A obediência, ela não é só para o povo do Velho Testamento, e quando Jesus chegou, ele falou, vocês já são abençoados, esquece a obediência. A obediência é para o nosso bem-estar. O que mudou não foi a essência da obediência, mas foi a motivação de obedecer. Vou repetir. O que mudou não foi a essência da obediência, mas a motivação em obedecer. A obediência ela é fundamental para a vida da gente em todo o tempo. É que antigamente, no Velho Testamento, a gente não tinha nova aliança. O que acontecia? Se o cara não obedecesse, irmão, já era. Era pau, já era. Não é assim? Se o cara não obedecesse, churrasquinho, meu irmão, morte. Se o cara não obedecesse, estava frito, estava ferrado, na expressão popular. Agora em Jesus, a gente não vai morrer se a gente não obedecer. Mas sabe o que acontece? A gente precisa entender que a gente obedece agora, não porque a gente tem medo de sacrifício, mas a gente obedece em amor. Entendeu? A obediência ela continua sendo fundamental para se trilhar um caminho. O que mudou é a motivação. Porque antigamente as pessoas obedeciam, Reinão, porque pensavam assim, se eu não obedecer eu vou morrer. Hoje em dia, meu irmão, você pode desobedecer e pode lá na frente se arrepender e ir para o céu. Mas o que você precisa entender, e eu também, é que nós obedecemos agora por amor, nós obedecemos por uma motivação maior. E quando a gente ama, a gente se engaja. E aí a obediência da nova aliança, ela é muito mais intensa e verdadeira do que da velha aliança. Porque da velha aliança fazia o cara obedecer com medo de punição. Agora na nova aliança o cara obedece, ele se entrega, ele renuncia, ele paga o preço, ele se rende porque ele ama. E é muito mais gostoso você obedecer por amor do que você obedecer com medo de uma punição. Então Jesus falou assim, eu vim para cumprir a lei. Eu vim para estabelecer a graça. O que ele está dizendo? Princípios da lei estão aí para ser cumprido, mas eu estou estabelecendo para vocês uma nova motivação e entendimento a respeito da bênção. Por isso, irmãos, quem está aqui, diga amém. Nós precisamos trilhar um caminho de bênção. Trilhar um caminho de bênção. O Senhor fala na sua palavra que há homens que fazem caminhos que parecem bons, mas no final são um caminho de morte. Trilhar um caminho de bênção, peraí, eu tenho um livre-arbítrio de construir uma história. Eu tenho um livre-arbítrio de deixar um legado. Eu tenho um livre-arbítrio para agir assim ou agir assado. Eu preciso decidir trilhar um caminho de bênção. Como? Eu vou entender que a obediência é um ponto fundamental. Eu vou entender que não existe vitória sem renúncia. Que eu tenho que pagar um preço.
Eu preciso entender, na vida da gente é assim, todo princípio. Se eu quiser conquistar coisas maiores, eu vou ter que abrir mão de coisas menores. Se eu quiser ver meu filho, ver minha família, fazer algo para Deus, eu vou precisar mudar meu entendimento. De instruir o caminho, agora eu vou ter que instruir no caminho. Eu vou precisar me esforçar. Eu sei, irmãos, que tem domingo que eu também estou cansado. Tem domingo que também me dá vontade de ficar em casa deitado. Mas, meu amado, eu penso em você, eu penso no meu filho, eu penso na minha esposa, eu penso na igreja. Nossa responsabilidade é instruir no caminho. Não é postar lá, hashtag fui para a igreja uma vez por mês. Uma vez por mês? Não, eu vou criar um caminho profético, um caminho de bênção, um caminho de instrução, um caminho de renúncia, um caminho de paz, aleluia. Porque todo crente tem aquele domingo que você vai para a igreja cumprindo a palavra mesmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje é domingo, aleluia. Deus vai fazer o culto, vai ser maravilhoso. Mas tem dia que você não está bem para vir na igreja. E você precisa vir, porque a igreja não é só um lugar de festa, mas ela também é um hospital que te cura, que te restaura, que te abençoa. Nós precisamos trilhar um caminho de bênção. Tem vezes que eu venho para a igreja tão feliz, que é como se eu estivesse indo para uma festa para comer o bolo e comer brigadeiro. Mas tem vezes que eu venho na igreja angustiado, triste, decepcionado, que eu vou para a igreja, que eu preciso de um hospital, que eu preciso de um remédio na veia urgente, porque minha pressão está caindo, eu não estou passando bem, e eu venho para a igreja, o louvor toca o meu coração, eu sou cheio do Espírito Santo, a glória da segunda casa é maior que a primeira, porque a igreja é lugar de cura, é lugar de paz, é lugar de restauração, para mim e para a tua vida. Entende que eu tenho que trilhar um caminho de bênção? Entender, pastor, eu não fui domingo passado porque eu não estava bem. Mas é aí que você devia ter vindo. É como se você pagasse um convênio, você pagasse um plano de saúde e você não usasse. É você ter um Deus que cuida de todas as coisas e você não buscá-lo. Nós precisamos estar na igreja, irmão. Não deu para vir bem, vem mal, mas vem. Porque quando você chegar lá na portaria, Deus vai te curar. Porque a glória do Senhor vai te envolver. Pastor, mas não está dando para subir escada, tem elevador para isso. Mas não está dando. Meu irmão, Deus está na casa. E a bênção do Senhor tem que ser um caminho que nós vamos trilhar. Ninguém vai fazer por nós. Agora não tem mais o Faustão, né? Glória a Deus. Agora não tem mais o Faustão. Tem uns irmãos que ficaram tristes, viu? Falando, poxa vida, agora eu tenho que ir para a igreja, que agora acabou o Faustão. Agora acabou a desculpa. Mas, irmãos, nós temos que confrontar nós mesmos. Quem quer ser abençoado? Você precisa olhar no espelho e confrontar a si mesmo. Você precisa trilhar um caminho de bênção. Você precisa profetizar sobre a sua vida. Tem dia, meu irmão, que não é fácil. Tem dia que a gente está triste, né, Evangelho? Tem dia que a gente está meio cansadão, meio angustiado. Mas você precisa ser o maior profeta da sua vida. Você olhar e você dizer, peraí, eu vou trilhar um caminho de bênção. Quando eu olho para os meus pais, eu vejo o preço que esse casal pagou. Para que eu pudesse estar aqui hoje, para que eu pudesse ter minha família e para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Eu me lembro de situações, de memórias, antes da luz do Senhor começar. O quanto meus pais não pagavam o preço para estar na igreja. O quanto minha mãe não se esforçava para no domingo estar na igreja. Estar na igreja de manhã, voltar, cuidar do almoço e ir para o coral. Minha mãe fazia parte do coral da igreja. Eu era pequenininho. E meu pai, levava ela para o coral, nós voltávamos para se arrumar e depois voltávamos para o culto. Quando chegava lá, era muito legal, porque nós íamos chegar, minha mãe já estava de toga, minha mãe fazia parte do coral da igreja. Um esforço que meu pai tinha, e nós não morávamos perto da igreja, de trazer minha mãe à igreja, para o ensaio do coral, voltar para casa, cuidar de mim, cuidar dele, e chegarmos para o culto. Naquela época, a igreja era tradicional, o coral entrava, igual uma cerimônia de casamento, assim, na igreja. Tinha, né, pastor? Levantava-se assim a igreja para que o coral pudesse entrar. São memórias que eu trago de alguém, de um casal, meus pais, que trilharam um caminho de bênção.
Eu não sei se você teve, como eu sei que a irmã teve, a minha esposa teve, essa oportunidade de ter um pai e uma mãe que trilhou esse caminho de bênção na sua vida. Mas eu quero dizer para você, você está tendo a oportunidade de trilhar para você e para as próximas gerações na tua vida. Entende isso? A honra de você trilhar um caminho de bênção. A honra de você mostrar o caminho da bênção, de você criar rotinas espirituais na tua casa. Pastor, mas se eu comer sem orar, meu irmão, não é que vai fazer mal, mas é gratidão quando você para orar. É gratidão quando você cria uma rotina. Espera aí, nós estamos com fome, mas vamos orar. Vamos orar. Lá em casa, o Luca agora está assim, Luca ora. Eu começo a orar, Luca ora. Tá bom, eu paro de orar e falo, pode orar. Então ele já está pegando o desejo de orar para comer. Isso é bênção. Isso é poderoso. Tem vezes que é difícil, né? Que nós estamos com uma fome de leão. Ele quer orar, depois ele para a oração, vai buscar o carrinho lá, vai e volta. Eu falo, meu Deus do céu, o estômago vai comer. Não é a gente que vai, o estômago vai comendo a gente. Aí a gente pensa, não, mas é um caminho de bênção que a gente tem que trilhar. A gente precisa, irmãos, em todo tempo trilhar um caminho de bênção na nossa vida. Por isso nós temos igreja, nós temos pastores, nós temos conselheiros, nós temos ministradores, nós temos ministério infantil, para que você venha à igreja e possa ter instrução, possa ter pessoas que te ajudem, ajudar a sua vida, se ajudar, se levantar. Por exemplo, você talvez esteja passando um problema financeiro, não sabe como resolver, queira uma palavra, queira um conselho, você precisa de fazer uma cura interior. A pastora Tramontina está vindo também às quintas-feiras, né? Tremendo a cura interior com ela, marca com ela, ela está vindo com horário marcado. Então combinamos assim, se tiver pessoas marcadas, a senhora vem. Por quê, irmãos? Eu não quero desperdiçar o tempo dessa mulher de Deus. Então, você que precisa de uma ministração, procura a pastora. Você precisa trilhar um caminho de bênção. Espera aí, eu quero ser abençoado. Eu preciso me entregar, eu preciso me abrir, eu preciso conversar. Você mais com as pastoras, você homem conosco, vocês casais, nos procurem. Você pai, procura o ministério infantil, eu preciso de orientação. Eu não sei como resolver isso, eu preciso de ajuda. A igreja tem irmã que é psicopedagoga, outra que é psicóloga, a outra que é terapeuta. Não é só parte espiritual, são partes estruturais que a equipe de interdisciplinar pode te ajudar. Um nutricionista, um médico, um educador físico. Então isso são coisas que nós vamos, como igreja, te ajudar, mas é você que vai trilhar um caminho de bênção na sua vida. A nossa irmã ali, a Cris, ela é diretora de escola, ela tem N formações em pedagogia. Ela não foi pegar um livrinho, vou lá para brincar com as crianças. Ela e tem muitas irmãs ali que têm ferramentas para te ajudar. Se envolva com isso, irmão. Traz o teu filho para a igreja. Muitas vezes você está levando o teu filho em tantos ambientes, conecta com a igreja, conecta com a palavra. Isso vai ser poderoso, vai ser tremendo. Vê o crescimento. Porque o teu filho ele não pode ser especializado em Netflix. Teu filho tem que ser especializado na palavra da verdade. A Bíblia diz, o obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você pega, por exemplo, como Natan chegou aqui, como Natan está. Irmãos, isso é glória de Deus, isso é evolução. Mas só consegue entender quem entende uma visão espiritual, que nós estamos trilhando um caminho de bênção. Amém? Você, irmão, ontem eu vi as fotos da Priscila pregando aqui. Que legal, irmão. Eu vi como essa moça chegou na igreja. Eu fiquei emocionado no meu coração de ver, eu sei como ela chegou na igreja. Eu sei quem era a Priscila, o que Deus fez. Hoje ela tem uma família. Hoje ela tem um casamento. E ela pregando, isso me deu muita alegria no coração. Cada vez que eu vejo o Lucas pregar, eu vejo o Robert, vejo o pessoal do Expressão liderando. Vocês são bênção. Vocês são bênção. O pessoal lá do Ministério Infantil, antes de ir para o último ponto, fez um projeto esse ano, onde cada domingo, um dos adolescentes pregava, não foi isso? Irmãos, que legal demais saber que o Fernando, o Marcelo, o João, a Isa, a Larissa, a Laura, as meninas pregando essa geração, que da hora, que bênção.
Eu não vou durar a vida inteira aqui, irmão. E nem quero pregar a vida inteira. Eu sei que toda na nossa vida tem um tempo, tem um processo. Essa geração está vindo, isso que é tremendo, isso que é poderoso. Essa geração chegar, essa geração ir assumindo os cultos, como a pastora Lei está fazendo nos sábados, um ora pela oferta, um abre, ele prega, outro prega. Isso é tremendo, me alegra o coração. Trilhar um caminho de bênção, um caminho geracional. A igreja não é nossa, nós não somos dono da igreja, o dono da igreja é Jesus. Isso é bênção, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 3. Vamos terminar falando sobre abençoar. A maior responsabilidade nossa é trilhar um caminho de bênção. Mas quando nós trilhamos um caminho de bênção, automaticamente nós nos tornamos abençoadores. Não tem como você não dar bênção quando você está cheio de bênção. Só se dá o que tem. Você trilhou um caminho de bênção, você está abençoado, você está jorrando óleo, como diz o pentecostal. Você vai dar bênção, você vai abençoar, você vai liberar, você vai profetizar, você vai sair daqui hoje à noite profetizando e abençoando, porque você está recebendo instruções e uma palavra de ensino, de bênção para a tua vida. E quando eu recebo, eu dou. Só se dá o que tem. Se você está ofendendo pessoas, é o que você está recebendo, só ofensa. Se você está machucando pessoas, se você está ferido, é porque você está sendo só ferido. Pense nisso. Ninguém pode oferecer nada para ninguém que não tenha. Esse é o momento de você fazer uma análise na sua vida. Nós já vamos orar. Nós vamos pedir para o Espírito Santo nos ajudar a ser um canal de bênção na vida de alguém. Porque a gente precisa aprender a abençoar, irmão. A gente precisa ser canal de bênção. A primeira vez que meu pai falou assim, você vai ofertar. Eu falei, não tenho dinheiro. Ele falou, você vai dar o dinheiro que você tem. Eu falei, como? Por quê? Porque generosidade não é esperar o dia acontecer, é ser fiel no pouco que Deus vai te colocar no muito. Você tem que aprender a ser um cristão generoso, você tem que aprender a ser uma pessoa abençoada. Não adianta você falar assim, peraí, o dia que eu tiver 100 par de sapato eu vou dar 10. Não, irmão, você tem 5, dá 1. Aprenda a ser abençoador, aprenda a ser doador, aprenda a ser um canal, um veículo da bênção de Deus na sua vida. Deus está te abençoando, abençoa as pessoas também. Amém? E o Tiago 3 vai dizer assim, 9, do 10 ao 12, nós vamos orar. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce ou o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? O que o apóstolo Tiago está ensinando para nós aqui? A oportunidade de liberar bênção. E que a gente precisa ser uma fonte só. A gente precisa ter uma vida só. A gente tem que ter uma conduta só. A gente tem que ter uma história só. Eu não posso ser uma pessoa subindo aqui o púlpito, descendo o púlpito ser outra. Eu não posso aqui em cima te abençoar e lá fora te amaldiçoar. Eu não posso ser carinhoso do lado direito da minha mão e do lado esquerdo ser agressivo. O que ele está dizendo? Você está tendo a oportunidade de abençoar. E essa é uma noite que nós estamos entendendo a bênção. Desde lá do início, a bênção da gratidão e a bênção de um sacerdócio. Nós estamos terminando essa ministração dizendo para cada um de nós a importância de nós abençoarmos. A importância de nós liberarmos palavras de bênção sobre a nossa vida e de abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos ter sempre uma palavra de bênção. Nós precisamos ser sempre abençoadores. Todo crente é uma brasa na mão de Deus. E você, cheio do Espírito Santo, vai incendiar o lugar onde você está, porque você é um abençoador. Se lançaram palavras contra a tua vida, eu repreendo essas palavras esta noite em nome de Jesus. Se situações de maldição foram tramadas contra a tua vida, se você recebeu palavras de maldição, se você recebeu palavras de ofensa, se você tem sido atacado constantemente na mente, eu repreendo isso na sua vida e nesta noite eu declaro, você é um abençoador. Você é uma bênção.
Bem-aventurado é onde você colocar a planta dos seus pés, porque o Senhor te dará como herança. Onde você colocar a tua mão, prosperará, diz a palavra de Deus. Eu quero abençoar a tua vida com essa palavra, declarar a saúde de Deus para a tua saúde, o poder de Deus sobre o teu corpo, a bênção de Deus sobre a tua família, para instruir no caminho aquilo que Deus está te orientando, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está mostrando. Lembrando, nós reproduzimos o que recebemos, e nós estamos ministrando para que alguém um dia possa reproduzir. Nós só damos o que nós temos. E este é o tempo de construirmos uma geração de bênção. Nós estamos sendo abençoados pelo poder da palavra. Para nós abençoarmos alguém com o poder da palavra, eu te convido a ficar em pé e levantar suas mãos para o Senhor e orar pela sua família, e orar pelo seu casamento, orar pela sua casa, orar pelos seus filhos, orar pelo seu ministério, orar pela sua igreja, orar pelo seu pastor, orar pelo seu emprego, orar, porque a melhor forma de você abençoar alguém, a Bíblia nos ensina que é orando. Fazer orações em todo o tempo, com ações de graça e súplica. Você pode orar no Espírito, você pode orar abençoando a sua casa. Ore, meu irmão, levanta a tua mão, começa a abençoar o seu lar, começa a abençoar. Você recebeu instruções de bênção, este é o momento de você também abençoar. Eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo quem me traiu, eu abençoo quem me perseguiu, eu me abençoo quem me fez mal. Eu fui abençoado na região celestial em Cristo. Então eu posso ter perdido naquela batalha, mas nessa noite eu perdoo, e eu abençoo os meus inimigos, eu abençoo quem me decepcionou, eu abençoo quem falou mal de mim, eu abençoo quem me julgou, eu abençoo quem me ofendeu, eu abençoo, porque eu recebi a bênção, e eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu tenho bênção, eu dou bênção, eu abençoo. Fizeram mal para minha família, fizeram mal para mim, estão fazendo mal para mim, não está sendo bom para mim, mas eu estou bem, porque eu estou com Deus, e eu, nessa noite, eu recebo a cura, mas eu também ministro a cura, eu recebo a bênção, eu também recebo e ministro a bênção e a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Se você é filho e mora ainda com seus pais, abençoa os seus pais. Se você namora, abençoa o seu namorado, sua namorada, abençoe o seu emprego, abençoe teus sonhos, abençoe a tua universidade, abençoe. Você vai fazer vestibular agora, vai fazer o Enem, vai fazer alguma coisa, vai cursar, abençoa. Você que tem filhos, não importa a idade, abençoa os teus filhos, netos, bisnetos, abençoe a sua geração, abençoe, rebalabashire, canta labashire, balabashou, rebalabanai, andarabashuri, andalabashi. Você que está em casa, se conecte a esse ambiente. Você não pode só assistir, é levantar as suas mãos na sua casa e sair andando. Você que está em casa tem essa oportunidade de orar e abençoar a tua casa, abençoar a tua casa, abençoar a tua casa, abençoar, 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 abençoar. Porque quando Deus deu a palavra para Moisés, Ele falou: fala para Arão e abençoa. Deus não falou, segura a palavra com você. Deus falou: o que você ouviu, agora você multiplica. A bênção não pode ficar em nós, irmãos. Glória a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia, receba a bênção. Aleluia, glória a Deus. Que tremendo isso.